Uma pergunta que muitos fazem: quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que a Bíblia ela nos revela e nos responde. No livro de Gênesis, o Espírito Santo ele aparece na criação de todas as coisas. No primeiro capítulo do livro de Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Entrando para o Novo Testamento, o Espírito Santo ele aparece no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo veio voando sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Nas palavras de Jesus Cristo, ele disse que o Espírito Santo ele é o outro Consolador. Jesus ele disse que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No livro de Romanos, aparece o Espírito Santo como intercessor daqueles que servem a Deus. Ou seja, há momentos na nossa vida que nós não sabemos nem como orar, nem como pedir. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Falar sobre o Espírito Santo é falar sobre a terceira pessoa da Trindade Santíssima, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, que apareceu para os discípulos, Jesus, ao ressuscitar, ele aparece para os discípulos, passa 40 dias dando as últimas instruções antes de partir para o céu. Mas ele disse: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo. Jesus retornou para o céu. Depois de 10 dias que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu em Jerusalém. A obra do Espírito Santo ainda hoje prossegue. O Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz nós acreditar em um Deus que os nossos olhos naturais e carnais não podem ver. Um Deus criador dos céus e da terra que nos deu a vida. O Espírito Santo é ele que nos dá essa vontade de ler a Bíblia, essa vontade de orar, essa vontade de abandonar os prazeres do mundo. Como nós, os evangélicos, nós não temos diversão em termos de bebidas, festas, não. A nossa alegria é almejar os céus. Nós estamos perdendo esta vida para ganhar a outra. É uma luta, nós estamos perdendo esta vida para ganhar a vida eterna, porque essa vida a qualquer momento se acaba. Dizem que é como uma vela acesa, a qualquer momento vai se apagar. O Espírito Santo, ele nos ajuda quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida, que muitas das vezes nós dobramos os joelhos e não temos nem palavras para expressar tamanha tristeza diante de Deus. Mas todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho no quarto, oramos ao Senhor, o Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós. Disse o apóstolo Paulo que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é Deus em essência. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aonde chama pelo nome de Jesus, o Espírito Santo está presente lá. Sem o Espírito Santo, o homem não consegue abandonar o pecado. A força de deixar as festas, as bebidas, a prostituição,
Essa força vem do Espírito Santo, porque o homem natural, ele não consegue vencer o poder da carne. Adão e Eva trouxe o pecado, mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo, trouxe a libertação das pessoas que estão presas no pecado. Então o Espírito Santo é ele que prepara as pessoas para herdar o céu, a vida eterna. É ele que nos dá força de dizer não para as drogas, não para a prostituição, não para o adultério. É o Espírito Santo que nos dá força para dizermos não ao pecado. Por isso que Jesus disse que quando vocês estiverem orando, peçam a Deus o Espírito Santo. Por quê? Porque com o Espírito Santo você tem força de vencer o pecado, você tem força e vontade de orar, de ler a Bíblia. Essa vontade de você orar, de ler a Bíblia, de ser uma pessoa melhor, essa vontade, ela não vem de nós mesmos, essa vontade vem do Santo Espírito de Deus. Então que você possa continuar orando, buscando a presença de Deus e peça a Deus: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo o homem não consegue obedecer a Deus. Então peça a Deus: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo, para que eu possa ter força de vencer o pecado.